Aqui estamos uma vez mais reunidos em nome de Jesus, amado Mestre, sentindo a Sua presença em nossas vidas, sentindo a presença dos amigos espirituais, estes benfeitores incansáveis da seara de Jesus, que ombreiam conosco a existência na terra. Jesus amigo, se conosco uma vez mais. Envolva-nos em vibrações esperançosas, para que a fé e a esperança expandam em nossos sentimentos. Pedimos, Senhor, humildemente, que sejamos todos amparados nestes momentos decisivos da humanidade da Terra e que os seus tarefeiros sinalizem para a humanidade de agora o roteiro iluminativo do seu Evangelho. Assim confiantes, Senhor, serenos e profundamente agradecidos, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? A árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo redivivo é o consolador prometido por Jesus, que chegou num tempo da maturidade do senso moral para aqueles que já há muito tempo buscavam esse despertar do seu espírito para a luz da verdade. Então, os espíritas, trabalhadores incansáveis da seara de Jesus, os espíritas são aqueles espíritos sinalizados por Jesus desde a primeira hora, e que por enganos nos desvirtuamos do caminho, mas aquela sinalização da primeira hora é indelével em nossa consciência. Nunca mais deixamos de procurar Jesus, mesmo que através dos nossos equívocos. E fomos caminhando e chegando a um momento decisivo de aceitarmos no mundo espiritual, quando do nosso planejamento reencarnatório, os compromissos que todos nós assumimos com a doutrina espírita. Compromissos relevantes, talvez os compromissos mais significativos da nossa existência na Terra. Essa obra é o fruto da fé e da esperança. A obra do cristianismo, a árvore de vida, é a árvore de fé e de esperança. A fé é um conceito experienciado pelo Espírito. Então, é um valor moral de muita experiência que aqueles de nós fazemos sobre um aspecto do Evangelho. Isso é a fé. Essa fé, quando bem robusta, que a fé que dá frutos, essa fé que dá frutos é o manancial do amor que é possível para o homem na terra de uns para com os outros.
Então, para que essa fé mova as nossas obras, né? Porque precisamos ter princípios bem estabelecidos em nós. E o Emmanuel faz no livro da Esperança, a lição Ser Espírita, ele faz um roteiro de como seria o caminho de estruturar a doutrina espírita no ser espiritual que somos, não no rótulo religioso. Como estruturar a obra do cristianismo redivivo em nosso coração. Esse é o convite de Emmanuel. Não é para o outro ou para alguém. Como estruturar esta obra em nós, para que essa obra sejam os frutos da nossa fé e que gerem esperanças. E onde quer que estejamos, estaremos sendo sinalizadores dessa experiência. Temos falado seguidas vezes que as nossas oscilações de sintonia, oscilação de humor, a nossa intempestividade, a nossa intemperança, é a ausência da estruturação da fé. Porque esta fé nos traz uma estabilidade em todos os níveis, né? De confiança, de esperança, de coragem, de bom ânimo, de seguir à frente, de vencer a si mesmo. Esses são frutos da fé. E quando nós ficamos ao sabor das ondas, vem um estímulo, a gente cai, vem não sei o que, a gente não suporta. Essa estrutura ainda não é do trabalhador espírita cristão, né? Por isso que nós temos falado que é mesmo ser cristão, né? Esse momento que Emmanuel faz no livro da Esperança, ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. A paz que Jesus nos proporciona seguindo as leis do amor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É um chamamento forte, né? Eu venci o mundo. E de agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Olha, ser trabalhador espírita cristão numa casa espírita é uma tarefa que Jesus nos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Por isso que são muitos os chamados, mas precisamos nos fazer escolhidos. Muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Os que transviaram foi porque as interpretações foram sob o aspecto da sua autorreferência, do seu ponto de vista. Interpretaram a doutrina espírita, que aliás é de livre interpretação. Ela sendo de livre interpretação, ela pode produzir enganos, e pode produzir modismos, e pode produzir comportamentos exóticos, que estão anos-luz distante do Evangelho de Jesus. Porque a grande maioria da humanidade quer pôr o modelo social dentro da casa espírita. E é quando o Evangelho é que deva ser o modelo social da humanidade no futuro. É o inverso. Nós queremos implantar na casa espírita o modelo administrativo da humanidade, falida, por certo. Não é? E esse foi um dos enganos que nos transviamos. Hoje nós vemos também os riscos que a doutrina espírita corre pela adulteração das interpretações. Porque logo após os primeiros 100 anos do cristianismo inicial, já começaram as adulterações na interpretação dos textos sagrados. Leon Denis tem um tratado sobre isso. As adulterações é o homem colocar a sua característica na obra que é de Deus. E isso adulterou. E depois houve a reforma protestante para dar uma resgatada nesse cristianismo, tirando as peias, tirando as sujidades das impressões humanas. Passou um tempo, veio então a terceira revelação. E Emmanuel foi o Espírito, entre outros,
convidados por Jesus a resgatar dos textos sagrados a interpretação lúcida. Por isso que na coleção Fonte Viva, o Emmanuel fala de frases do Novo Testamento sob a ótica dele, sob um grande evangelizador. Ele retrata a luz do pensamento de Jesus, Emmanuel. Então, nós preferimos ficar com a interpretação desses espíritos luminosos para não enxertarmos na doutrina espírita as nossas características personalísticas, né? Então, seguir a verdade. Nós vamos desmembrar isso em alguns dias, porque é bastante extensiva a lição, mas só para a gente ir concluindo hoje. Ser espírita, ou trabalhador espírita cristão, que vai produzir obras internas, é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. Olha que importante, a nova era principia no indivíduo e não na coletividade. Ela se torna coletiva quando esse núcleo de ação edificante for uma força viva em cada um de nós. Então, eu estou sendo convidado aqui a ser um núcleo de ação edificante. Porque quando a gente fala núcleo, né, um polo atrativo, né? As ações edificantes, elas se multiplicam os talentos, ampliam as potencialidades divinas que há em nós, sinaliza para o outro, alimenta o outro daquilo que já sentimos e também somos alimentados pelos amigos, no grupo de convivência, nos vários grupos de convivência de uma casa espírita. Então, fala-se no mundo de hoje, qual se o mundo estivesse reduzido a uma casa em ruínas. Mas não está. O bem prevalece. Prevalecerá sempre. Então fala-se, mas o espírita é chamado à função de viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Porque se está em ruínas, faltam vigas robustas. Esse é o chamamento da obra desse momento. Então, mínima que somos, podemos ser uma viga firme, robusta, para que não esteja a casa em ruínas. Porque essa viga robusta é para mostrar que nem tudo se perdeu. Desde que essas obras íntimas sejam a nossa força maior. Continuaremos. Nós temos estudado vários textos para que possamos realmente ir fundamentando o nosso pensamento, para que nós possamos, nesta existência, termos a coragem de assumir o Espiritismo realmente como um caminho para a nossa redenção. Como parte desse caminho de redenção. Então, esses momentos que nós estamos fazendo o Evangelho e revendo o que é mesmo o Espiritismo e o que ele significa em nossas vidas, é para que, uma vez compreendendo isso profundamente, nós espíritas tenhamos força, bom ânimo, coragem, esperança para passar esses momentos que serão marcantes para todos nós. E como isso faz parte do nosso planejamento reencarnatório, se nós não revermos na nossa intimidade essa estrutura de fé,
talvez nós não consigamos passar por esses momentos com a serenidade que poderíamos alcançar se essa doutrina estivesse consolidada em nossa intimidade por um proceder coerente com o Evangelho redivivo. Então, esse é realmente o intuito de nós estarmos demorando o nosso pensamento nisso. Porque uma fé tão bem estruturada, pautada na razão, na verdade, como Kardec trouxe para nós, através do Espírito de Verdade, deveria ser suficiente para nos manter lúcidos, confiantes, em pé, ante a tempestade que se instalou. E toda tempestade tem uma função purificadora. Então, porque muitas vezes pode surgir um questionamento. Por que nas reuniões que estamos fazendo, já há alguns dias, estamos enfocando no Evangelho a doutrina espírita? Então, no momento em que nós vamos checando na nossa intimidade o quanto essa doutrina nos sustenta, nós vamos ficando mais fortalecidos para viver os momentos que seremos convidados a viver. Porque é bem provável que muitos de nós perderá entes queridos por um processo de reajuste, por um processo natural da justiça divina. E esse é o momento de nós nos unirmos para nos fortalecer. Então, nós selecionamos um título do livro da Esperança, de Emmanuel, intitulado Espiritismo e Nós, que comenta um comentário de João, diz assim: se me amardes, guardais os meus mandamentos. Jesus, João 14,15. Em seguida, Emmanuel coloca uma questão do Evangelho. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pôde fazer sem destruir os abusos. E nesse texto, ele vai comentando o que é o Espiritismo e o que não é o Espiritismo. E nós vamos sugerir que, em momento propício, nos nossos lares, a gente leia do que não é. E hoje nós vamos nos atentar naquilo que é, para que nós possamos realmente nos fortalecer. Então, ele vai dizer assim: a doutrina espírita, vivenciando o cristianismo puro, é a religião do desprendimento. Então, o que é o Espiritismo? No coração dos homens, porque o Espiritismo, quando a gente diz Espiritismo, não é uma coisa que está grafada nos livros, mas é aquilo que nós damos conta de viver. Obviamente que não existe Espiritismo sem espíritas. Então, os espíritas que então professam o Espiritismo, são espíritos que
se esforçam, se empenham para reviver o cristianismo puro e com desprendimento. E o que seria esse desprendimento? Porque isso muitas vezes é visto como a irresponsabilidade. Muitos espíritos, em nome, entre aspas, do desprendimento, se tornam irresponsáveis. Mas é evidente que nós não estamos falando sobre isso. De que desprendimento que nós, espíritas, estamos desejosos de vivenciar? Será que alguém que nos olha e sabe que somos espíritas, olha para nós e diz assim: olha ali um desprendido, uma desprendida? Será que nós somos vistos assim? Pelos nossos familiares, pelos companheiros da nossa casa, pelas pessoas que nos cercam na sociedade, no ambiente de trabalho? Será que nós somos esses espíritos com desprendimento? Porque o espírito que ele é desprendido, uma característica muito importante dele é a prontidão para o trabalho. Porque aquele espírito que é apegado, primeiro ele pensa nisso, depois ele pensa naquilo, depois ele pensa naquilo outro, depois isso, depois aquilo, depois vem isso, depois vem aquilo. E aí, quem sabe um dia, talvez, ele tenha disponibilidade. Porque ele não percebe, nós muitas vezes não percebemos que a indisposição para o trabalho com o Cristo, na grande maioria das vezes, é pura falta de desprendimento. Porque estamos presos naquilo que não tem nenhum significado para o Espírito eterno que somos. E amar sem prisão, e amar com liberdade, e amar com desprendimento, é nós nos resignarmos à vontade do nosso Pai. Porque obviamente que todos nós aqui chegamos e iremos retornar. E quando soa a hora de nós mesmos, ou de um familiar, é necessário, nós espíritas, que tenhamos profundo desprendimento, permitindo que aquele espírito parta. Nós temos visto, nesses tempos tão difíceis de pandemia, quantos espíritos ficam agonizando literalmente, num sofrimento incalculável nas UTIs, porque os familiares emitem vibrações de profundo egoísmo e prisão. Já soou a hora daquele irmão, e aqueles familiares gritam, gemem, imploram que mesmo naquele sofrimento absoluto, aquele espírito fique mais um pouco. E nós, nesse momento, estamos sendo convidados a exemplificar. Porque quando nós conseguimos exemplificar, nós vamos sinalizar
para muitos que estão ao nosso redor, o que é a bênção da doutrina espírita? Obviamente que nós temos sentimento, que nós lamentamos profundamente uma separação momentânea. Mas o espírita é aquele que professa e vive desprendimento. A doutrina espírita, Emmanuel comenta, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Então nós espíritas, quando algo nos chega até nós, nos convidando a uma atitude, a uma ação, a um pensamento, a uma construção de qualquer natureza, é muito importante que nós sejamos uns para com os outros profundamente solidários. Solidariedade. E por quê? Porque essa solidariedade, ela é um caminho de profunda redenção aos nossos espíritos. Porque muitas vezes, na hora do sofrimento de alguém, nós nos recordamos de situações não felizes e muitas vezes nós pronunciamos palavras, pensamentos que condenam a nossa atitude antissolidária, ao mencionar que aquela pessoa fez por merecer, que como ela conduziu aquela situação só ia chegar naquele ponto. Nós começamos a emitir pensamentos e vibrações de profunda condenação. E chamamos isso de razão. E esse momento que nós estamos todos vivendo juntos, a solidariedade ela vai precisar imperar. E essa solidariedade, ela começa quando a gente para de perguntar o porquê. Porque se nós somos convidados a um momento de solidariedade com o outro e a gente perguntar mais por quê, nós estamos cobrando a taxa da explicação. Vamos ver se eu me convenço que você precisa mesmo. Me explica aí. Então a solidariedade, ela é um movimento do sentimento. E o sentimento, ele opera numa outra dimensão que não é o do raciocínio. Não é o do raciocínio. Porque ao raciocinarmos, nós muitas vezes vamos perder a feliz oportunidade de sermos solidários. A gente tem afirmado que razão não é raciocínio, né? Porque geralmente quando a gente raciocina com os nossos interesses pessoais. Razão é outra coisa. A nossa fé é uma fé raciocinada, no sentido da razão. Da razão, que inclui o sentimento.
que a gente não perca desta vez a grande oportunidade de exercitarmos com toda a força do nosso espírito a solidariedade. Porque é agora que todos nós estamos recebendo com muito mais intensidade esse convite. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome, Senhor, rogando ao Seu coração amoroso que nos envolva, que desça sobre toda a terra Seu olhar misericordioso. Misericórdia, Senhor, para com todos nós, que nos encontramos desafiados nas nossas imensas dificuldades. Que possamos nesses momentos, Jesus, testemunhar o que temos aprendido. Que possamos, Jesus, vibrar em sintonia com o Seu amor, levando aos corações que sofrem as nossas vibrações mais serenas, mais esperançosas. Que nós possamos ombrear uns com os outros, oferecendo do nosso tempo, das nossas vibrações de amizade. Porque aqueles que nos buscam, Senhor, muitas vezes encontram em nós a única possibilidade de um porto seguro. Que nós não fechemos os nossos olhos para amparar e socorrer. Que todos aqueles que vierem em nossa direção possam levar o que temos de melhor. Nesta hora, Senhor, estamos desejosos que todos nós que estamos sintonizados com Jesus possamos erguer as nossas mãos para, através do passe, alcançar nossos entes queridos, para alcançar os nossos amigos, aqueles espíritos que se encontram hospitalizados, necessitados do passe, necessitados das vibrações de amor, porque o Senhor disse claramente para nós que onde 2 ou mais pessoas estivessem em Seu nome, o Senhor ali estaria. Então, Mestre amado, derrama Seu amor sobre os nossos irmãos, ergue-os, fortalece-os, não apenas o corpo, mas o espírito. E confiantes na Sua misericórdia, Senhor, todos aqueles que se recuperarem certamente estarão mais dispostos ao serviço na Sua seara, e juntos nos fortaleceremos para a regeneração deste planeta. Obrigado, Senhor, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada, na terra do Cruzeiro, em que o Senhor nos plantou para que pudéssemos florescer e frutificar os frutos do amor. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja.